A adubação das plantas de interior é talvez daquelas questões que afligem mais as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde as nossas plantas estão em vaso, temos que as fertilizar. E qual é que é a altura certa para as fertilizar? É exatamente agora na primavera que elas começam a estar no auge do seu desenvolvimento. E o que é um adubo? O adubo, no fundo, é um composto que pode ser orgânico ou inorgânico, consoante o que o compõe é de origem orgânica ou inorgânica, e que tem na sua composição aqueles macronutrientes que são mais importantes para as plantas, o famoso NPK, o azoto, o fósforo e o potássio. E da composição destes três macronutrientes é que são feitos a maior parte dos nossos adubos. Depois podem ter também alguns micronutrientes em menos quantidade, portanto convém sempre ler o rótulo e perceber o que é que lá está. Depois as apresentações dos adubos são várias, não é? Temos aqui líquidos, temos em barras e temos granulado. Granulado temos aqui inorgânico e orgânico, todos os outros são orgânicos. E também temos aqui o humus de minhoca, que é um excelente fertilizante orgânico para qualquer tipo de plantas. Por que é que nós devemos fertilizar as nossas plantas? Porque o substrato esgota-se e elas, sem estes nutrientes, vão acabar por não se desenvolver em condições. O ideal é que as nossas plantas nunca apresentem sintomas de que têm falta de fertilização. Mas há, no entanto, alguns sinais que nós devemos estar atentos, nomeadamente quando as folhas começam a perder a cor verde, em vez de verde escuro, começam a ficar um verde clarinho, meio descorado. Quando as folhas novas começam a ficar deformadas ou mais pequeninas do que é normal. Quando a planta pura e simplesmente não tem folhas novas a desenvolverem-se, não tem flores, não tem frutos, não tem nada, isto pode ser um sinal de que tem uma falta de azoto, que é o principal macronutriente e o responsável pelo crescimento vegetativo e de toda a parte da folhagem das plantas. Depois, se as plantas às vezes as folhas podem ter umas manchas arroxeadas ou avermelhadas, pode ser sinal de falta de fósforo e aí devemos ter a certeza que o nosso fertilizante ou adubo tem o fósforo na sua composição. Não menos importante é a presença do potássio, porque a falta de potássio o que é que pode dar? As plantas ficam molengonas, os calos podem ficar moles, elas ficam muito mais suscetíveis a pragas e doenças e também têm menos resistência à secura, porque é ele que é o grande responsável por reforçar, no fundo, o sistema imunitário da planta e fazer com que ela fique mais resistente. Por isso é que é muito importante nós garantirmos esta fertilização às nossas plantas. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos mostrar com as várias formas diferentes que aqui temos. Vamos aplicar adubo líquido, vamos aplicar adubo em barra e adubo granulado e perceberem qual é que podem usar qualquer um deles. Eu, pessoalmente, gosto mais do adubo líquido que se dilui na água da rega, porque acho que é mais fácil controlarmos a dosagem, mas podemos usar qualquer um deles. A diferença entre um adubo inorgânico e orgânico é que o orgânico ainda tem que ser mineralizado, portanto vai demorar mais tempo a atuar, mas por outro lado também melhora a estrutura e a própria estrutura do substrato e muitas vezes também é rico em micronutrientes. Um adubo inorgânico fica imediatamente disponível e, portanto, embora este nós vamos utilizar é libertação lenta, libertação controlada, ou seja, a planta vai lá buscar à medida daquilo que necessita, pode ser também uma boa forma de fertilizarmos. Vamos então ver como é que fazemos. Atenção, devemos cumprir sempre as dosagens do rótulo e também a periodicidade, ou seja, se diz que é mensal, fazemos mensal, se diz que é meia tampa, fazemos meia tampa, não vamos estar a inventar, a pôr mais quantidade, nem a aproximar mais. O que acontece, podemos matar as plantas por excesso de fertilização e elas começarem a ficar queimadas, o que não é nada bom sinal. Portanto, eu tenho aqui, vou começar aqui pelo líquido, vamos regar aqui este antúrio. Primavera e verão é a altura certa para fertilizar. Isto é meia tampa para 2 litros de água, mas vejam este aqui, vejam aquele que for. Este é orgânico e tem tudo aquilo que é importante. É muito fácil a aplicação, é só regar a nossa planta.
O que é que eu aconselho? Assentem quando vão regar quando vão fertilizar as plantas, para depois perceberem daqui a quanto tempo é que têm que as fertilizar ainda. Agora vamos aqui usar as barras. As barras também são orgânicas, também são simples, porque é só colocar a barra e depois, quando ela acabar, vamos colocar outra. Para um vaso deste tamanho, precisamos mais ou menos de 2 barras, elas colocam-se. No vídeo da fertilização falamos mais extensamente sobre o assunto, se tiverem dúvidas podem ir lá ver. Põem-se ligeiramente na diagonal, viradas para dentro, e temos que regar a seguir. Olha, como eu não tenho aqui, o regador está com fertilizante, vou pôr aqui com o pulverizador, não é o mais adequado, mas serve. Em relação ao granulado, temos de ter cuidado com a quantidade, nunca pôr a mais, e ter o cuidado de não contactar diretamente com as raízes. Portanto, fazermos aqui, a quantidade é mais ou menos uma colher de sopa para cerca de 2 a 3 litros de substrato. Como isto tem menos, eu vou pôr aqui, bem, o equivalente mais ou menos a meia colher. E, atenção, vamos distribuir aqui à volta, cobrir. E, mais uma vez, regar. Vou utilizar outra vez o pulverizador, não tenho aqui o regador, mas é importante que isto fique, porque ele tem que se dissolver, precisa da água para se dissolver. E pronto, se tivermos este cuidado de ir fertilizando regularmente as nossas plantas de interior, atenção que, por exemplo, os cactos e as suculentas ou as orquídeas precisam de outro tipo de fertilização e temos que ter um fertilizante adequado às suas necessidades. Aqueles que eu estou a utilizar aqui são para todas as plantas verdes em geral que nós temos em casa, mas orquídeas e suculentas têm exigências específicas, também até em periodicidade de fertilização. Depois é estarmos atentos, cumprirmos aqui estas regras. No inverno não vale a pena fertilizar, primavera e verão fertilizamos regularmente, e depois no outono, se ainda estiver calor, também podemos ainda fazer uma fertilização. E assim garantimos que as plantas nunca nos vão dar aqueles sinais de falta de macronutrientes que eu falei anteriormente. No próximo vídeo vamos falar de rega. Como é que vamos regar eficientemente as nossas plantas em vaso para que elas nunca tenham carências de água?